Cumprimento a cada um dos irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a essa casa de adoração. Que o Senhor nos ajude, através do seu Santo Espírito, a prestar-lhe o culto que nós viemos aqui fazer hoje. Quando nós nos reunimos, nós estamos prestando culto ao Senhor. E que seja em espírito e em verdade. Que a nossa mente nesse lugar esteja voltada para coisas eternas. Amém? Eu convido os irmãos com esse pensamento que fiquem em pé e cantemos juntos o hino de número 237. Joelhos. Querido e bondoso Pai, venho-te pedir agora que estejas no nosso meio, Pai, que venhas orientar as minhas palavras, Pai, para que não sejam palavras minhas, mas sim suas, para que tudo o que eu possa dizer neste lugar santo seja para honrar e louvar o seu santo nome, Pai. Venha-nos dar um resto de um bom sábado, uma boa escola sabatina e um bom culto, Pai. É o que lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bom dia a todos vocês que ainda não tive a oportunidade de cumprimentar. Nós hoje vamos falar um pouquinho sobre o tema da amizade. Ora, as amizades são uma parte muito importante na vida de cada um de nós. E quer seja aqui na igreja, quer na família, no nosso trabalho, na escola, todos nós criamos laços de amizade. O nosso Deus, Ele bem sabia também que tinha que nos deixar
orientações sobre este tema. E na Bíblia nós realmente encontramos vários conselhos de Deus para nós sobre isto. Ele fala realmente do valor que tem um verdadeiro amigo, mas também, muito importante, ele nos adverte dos perigos das más companhias, dos perigos das amizades erradas. No fundo, estas escolhas que cada um de nós faz não envolvem apenas pessoas, elas, muito importante, é o facto de que elas decidem nossa direção aqui na vida e para a eternidade. Nós agora vamos poder ver, através então da Bíblia, resposta a 4 perguntas que cada um de nós pode fazer ao Senhor sobre a amizade. Então, a primeira pergunta que podemos colocar ao Senhor é: as escolhas das nossas amizades podem alterar o nosso comportamento? Vemos então em 1 de Coríntios, no capítulo 13, no capítulo 15, verso 33, não se enganem, as más companhias estragam os bons costumes. Segunda pergunta: posso fazer amizade com todas as pessoas? Provérbios 22, versos 24 e 25 também responde: não faça amizade com pessoas grosseiras e violentas. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá livrar-se deles. Pode uma verdadeira amizade resistir a uma desgraça? Novamente em Provérbios, capítulo 17 e verso 17, diz o seguinte: o amigo ama sempre e na desgraça ele se torna um irmão. Última pergunta: as amizades são benéficas para a nossa saúde? Provérbios 27, 9 diz: assim como os perfumes alegram a vida, a amizade sincera dá ânimo para viver. Que realmente estes conselhos vindos do Nosso Senhor, conselhos muito sábios, possam ser úteis para cada um de nós. Neste momento eu quero contar uma história muito breve. Eram 2 amigos, eles estavam a viajar pelo deserto. Ora, eu nunca viajei no deserto, mas aquilo que a gente sabe, viajar no deserto não é fácil. Bom, a dada altura, eles zangaram-se e um agride o outro na face. Passados uns instantes, o agressor começa a analisar que o amigo está a escrever. Então ele aproxima-se dele para poder ver em pormenor o que é que ele estava a fazer. E o amigo escreveu assim na areia: hoje fui agredido na cara pelo meu amigo. Bom, a viagem deles continuou e eles prosseguiram o caminho. E diz que, a dada altura, eles avistaram ao longe um oásis. E este oásis, além de muita verdura, era especial porque tinha lá um pequeno lago. Então eles reuniram as poucas forças que tinham, correram para aquele lago. Chegaram lá e mergulharam. Aquele que tinha sido agredido sentiu-se mal. Tão mal que teve que ser socorrido pelo outro, a pontos de ele ter que realmente o tirar da água. Bom, ele teve uns minutinhos até recuperar e quando de novo ganhou forças, quando veio a ele pegou numa pedra bem lisinha e pegou noutra pedra muito pontiaguda. Então, o amigo começou de novo a analisar, a ver o que é que ele estava a fazer. E ele estava de novo a escrever. Ele chegou perto dele e perguntou: olha, mas o que é que se passa? Agora vais escrever tudo que se passa connosco? E ele disse: sim, eu vou-te explicar. Sabes, na areia eu escrevi uma má ação tua, para que quando vier o vento forte do deserto, possa apagar essa má ação. E eu também quero apagar da minha memória o que aconteceu. Mas agora, aqui, eu vou registar nesta pedra uma boa ação que tu tivestes. E pode vir a chuva, pode vir o vento, pode vir o sol, e nada vai apagar este registro nesta pedra. Da mesma forma, eu também não quero apagar da minha memória a boa ação que tu tivestes. Irmãos, todos vocês receberam um papelzinho à entrada, certo?
Com este papelzinho, eu quero que vocês também possam registar aqui uma boa ação que alguém aqui teve para com vocês. Vocês é que sabem realmente a quem querem dedicar este papelzinho. Aqui diz assim, em letras mais pequeninas: quero deixar registada esta pequena mensagem de carinho, de agradecimento para você, e aí vocês vão pôr o nome da pessoa a quem vão dar este papel. Eu não vou dar exemplo nenhum, vocês é que sabem o que querem agradecer a A ou a B, vocês é que sabem o que querem expressar para ficar registado para todo o sempre neste papelzinho. E lembrem-se, as amizades também têm que ser cultivadas, regadas. E é muito bom a gente poder, de vez em quando, receber uma palavra amiga e receber também, assim, um papelzinho registado para a gente guardar. Só mais uma pequena coisinha. Portanto, nós vamos dar mais ou menos aproximadamente 2 minutinhos e depois, quando eu me levantar para anunciar a lição, termina o vosso tempo e, na melhor oportunidade, vocês então entreguem o papelzinho. Não queria era que houvesse muito movimento na sala, talvez no intervalo ou no final do culto. Vocês então depois podem fazer a entrega, está bem? Obrigada pela atenção. Pela movimentação, acredito que toda a gente escreveu, né? E depois do culto vamos ter tempo para entregar. Como foi avisado na semana passada, nós teremos a lição em geral, mas antes eu gostaria que os monitores fizessem a chamada e fossem cumprimentar os alunos em cada unidade. E depois passaremos a palavra ao jovem Rubem, né, que atendeu prontamente ao convite que a Escola Sabatina lhe fez para conduzir essa lição em geral. Não se esqueçam que, se você queira participar, faça isso de forma sucinta. Levanta primeiro a mão para que o microfone chegue até você, para que os nossos ouvintes que estão nos assistindo através da internet possam também ouvir o seu comentário, a sua participação. Queria dar 1 minuto para os monitores fazerem rapidamente a chamada.
irmãos, penso que já podemos começar a preparar-nos para a lição. Vou só pedir que possamos, tal qual como estamos, orar a Deus. Querido e bondoso Pai, venho a si como um pecador que autoridade tem nenhuma para falar do que vou falar, mas peço que esteja comigo, Pai, que oriente as minhas palavras para que não sejam palavras de um pecador, mas sim as suas palavras. Dê-nos agora uma boa lição, Pai, é o que lhe peço, agradeço em Jesus. Amém. Ora bem, nós durante esta semana estudamos o culminar de todas as lições que tivemos até agora. Estudamos que finalmente num sentido mau, a cidade de Jerusalém foi destruída. E eu, ao preparar a lição, ao fazer a pesquisa, vi várias versões na internet, a própria versão da nossa União, a versão da União Sul-Americana da lição, e fui percebendo que há várias maneiras, como nós sabemos, de passar a lição. E eu optei por passar a lição no sentido cronológico, ou seja, tentei dar uma sequência cronológica à lição. E como revisão, porque nós já demos isso numa lição passada, eu decidi relembrar quais foram os últimos 5 reis em Judá, que tiveram relevância para a destruição de Jerusalém. Estudamos que Josias, que foi o último rei bom em Judá, o último rei que reinou bem, diz-nos em 2 Reis 23, 25, e antes dele não houve rei semelhante, ou seja, antes de Josias não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Reparem que ele converteu-se com todo o seu coração, com toda a sua alma e ainda com todas as suas forças. Tudo o que ele tinha, ele usou para converter-se ao Senhor, e guardou a lei conforme toda a lei de Moisés. Ele guardou a lei de Moisés, os 10 mandamentos, com tudo o que tinha. E depois dele nunca se levantou outro tal. Estudamos que realmente Josias foi o último rei bom que reinou bem aos olhos de Deus em Judá. Vimos também no capítulo 23 que Josias acabou por ser morto pelos exércitos do faraó Neco. De seguida estudamos Jeoacás. Jeoacás foi o rei que só reinou 3 meses. Vimos em 2 Reis 23, 31 e 32. Tinha Jeoacás 23 anos de idade quando começou a reinar e 3 meses reinou em Jerusalém. E fez o que era mau aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizeram seus pais. Mais uma vez não. Agora, para quebrar o reinado de Josias, Jeoacás herdou o trono e reinou mal aos olhos do Senhor. Acabou por ser deposto pelo faraó Neco 3 meses depois de começar a reinar. Ele não só reinou mal aos olhos de Deus, como também reinou mal aos olhos do faraó. Tal era a governação de Jeoacás. Depois veio Jeoiaquim. O nome que ele tinha originalmente era Eliaquim, mas Jeoiaquim viu o seu nome ser mudado pelo faraó Neco. Quando alguém mudava o nome de outra pessoa, significava que essa pessoa, a que tinha mudado o nome, era dono da pessoa que tinha visto o seu nome ser mudado. E esta é a simbologia da mudança do nome de Eliaquim para Jeoiaquim. E nós vimos em 2 Reis 23, 36 e 37, tinha Jeoiaquim 25 anos de idade quando começou a reinar e 11 anos reinou em Jerusalém. Vimos que ao contrário do seu irmão Jeoacás, Jeoiaquim governou 11 anos. E mais uma vez, reparem, fez ele o que era mau aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizeram seus pais. E depois estudamos também o filho de Jeoiaquim, Joaquim, também, como o tio Jeoacás, governou apenas 3 meses. Acabou por ser deposto pelo rei Nabucodonosor. E finalmente chegamos a Matanias ou Zedequias. Eu irei abordar mais este rei, porque realmente foi um rei que foi abordado na lição. Matanias, que era o nome original de Zedequias, o nome foi mudado desta vez por Nabucodonosor, foi estabelecido rei em Jerusalém, diz-nos em 2 Reis 24, 17, e o rei de Babilónia estabeleceu rei em lugar de Joaquim. A Matanias, seu tio paterno, lhe mudou o nome para Zedequias. Então vamos agora debruçar-nos sobre o infeliz reinado de Zedequias. Zedequias simbolizava, aliás, o nome dele significava justiça de Jeová, mas Zedequias provou ser tudo menos isso e governou também ele mal aos olhos do Senhor. Mas ainda ele tomou uma decisão que piorou ainda mais a situação de Jerusalém. Nós vemos isso em Ezequiel 17, 16 a 17. Eu peço que alguém possa abrir em Ezequiel 16, 17 a 17, 16 a 17, e outra pessoa que possa abrir em Jeremias 37, 10. E que possam ler também, por favor.
só ficassem deles homens feridos, cada um levantar-se-ia na sua tenda e queimaria a fogo esta cidade. Muito obrigado, irmã. Alguém que possa ler Jeremias 37:10, por favor? É esse? Então, alguém que possa ler Ezequiel 17:16. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, no lugar em que habita o rei que o fez reinar, cujo juramento desprezou e cuja aliança violou, sim, junto dele, no meio da Babilônia, será morto. Faraó, nem com grande exército, nem com numerosa companhia, o ajudará na guerra, levantando tranqueiras e edificando baluartes para destruir muitas vidas. Exatamente. Nós vemos nestas duas passagens que Zedequias tomou uma decisão, que foi desafiar a profecia de Jeremias, foi desafiar o que Deus tinha dito, que o povo teria que subjugar a Nabucodonosor. Ele desafiou essa profecia, tentando aliar-se aos egípcios e tentando derrotar os exércitos de Nabucodonosor pela sua própria força ou pela força dos egípcios. E essa foi uma decisão muito má de Zedequias, que acarretou consequências muito graves. Vou só referir, o fim de Zedequias foi muito triste. Nós vemos em 2 Reis 25, 6-7, que o fim de Zedequias foi terrível. E tomaram o rei, Zedequias, e o fizeram subir ao rei de Babilónia, a Ribla, onde se pronunciou a sentença contra ele. Aos filhos de Zedequias, agora reparem, degolaram na presença dele, e a ele lhe furaram os olhos e o ataram com 2 cadeias de bronze e o levaram para a Babilónia. Nós vemos que ele teve um fim muito, muito mau, um fim que nenhum outro rei tinha tido. Ele viu os seus filhos serem mortos à sua frente, degolaram os filhos. E ele próprio furaram os olhos. O fim de Zedequias foi muito triste. E as consequências daquela decisão foram além do próprio Zedequias, da sua família, e afetaram Jerusalém. Eu fiz um pequeno gráfico, cronologia, para demonstrar como é que o castigo foi evoluindo. Porque nós estudamos a lição passada que cada vez que o povo desobedecia, o castigo piorava. Nós estudamos quando falamos do jugo de madeira e do jugo de ferro, que quando o povo questionava a ordem de Deus, a consequência era pior. Quando o falso profeta quebrou o jugo de madeira do profeta Jeremias, Deus ordenou a Jeremias que fizesse um jugo de ferro para não poder ser quebrado. Ou seja, as consequências foram sendo cada vez piores. E quando eu analisei a história, reparei que mesmo nas invasões ou nas excursões militares de Babilónia a Jerusalém, houve uma evolução. Nós vemos que em 605 a cidade de Jerusalém não é nem cercada nem destruída, apenas levam alguns príncipes. Nesta altura, o rei Nabucodonosor tinha acabado de derrotar o exército egípcio e estava de passagem por Jerusalém e levou apenas alguns príncipes. Mas falaremos disto mais à frente. Em 598 a.C., vemos que a cidade de Jerusalém já foi cercada, mas ainda não foi destruída. E finalmente em 586, vemos que a cidade de Jerusalém foi cercada e destruída. Ou seja, nós vemos aqui uma evolução das consequências. Vemos que começou, primeiro Deus advertiu e disse a Nabucodonosor para levar alguns príncipes, mas não destruiu a cidade, nem sequer a cercou. A população não teve dificuldades nessa excursão militar. Depois, em 598, a cidade já é cercada. O povo já passa por uma situação complicada em que passa por fome, passa por carência, mas a cidade ainda não é destruída. E em 586, a cidade de Jerusalém é finalmente mais uma vez num sentido negativo, é cercada e destruída. A lição que nós devemos tirar para nós disto é que não devemos desobedecer a Deus, devemos obedecer sem rodeios. Zedequias tentou dar a volta à questão, tentou por ele próprio resolver o problema e as consequências foram para ele e para a cidade muito piores do que se calhar poderiam ter sido. Nós também hoje devemos obedecer a Deus sem rodeios, não tentar negociar com Deus. Se Deus dá-nos uma ordem, devemos obedecer. Continuando, na lição de domingo, fala-nos, o título é Chorando por Tamuz. A lição de domingo remete-nos para a visão de Ezequiel e para as abominações de Ezequiel 8. E eu enumerei apenas as abominações, porque realmente é um tema que poderia ser matéria de um culto. Eu só enumerei. Vemos logo no início que surgem imagens de ciúmes, depois também surgem anciãos a adorar a ídolos, e por fim mulheres,
mulheres a clamar por Tammuz, é outra, e por fim, adoração ao Deus Sol. No próprio templo haviam pessoas a adorar ao Deus Sol. A lição só aborda Tammuz, mas eu vou referir um bocadinho as abominações de Ezequiel. Nós vemos no capítulo 8 que Jeremias está em visão e Deus diz assim, olha, anda aqui que tu vais ver algumas abominações que o teu povo está a fazer. E vê a primeira, imagens de ciúmes. E Deus diz, não, mas espera aí, ainda há mais, não viste tudo. E então aí Ezequiel vê adoração a ídolos. Não sabemos ao certo se aquilo seria as casas dos anciãos, seria propriamente dos anciãos. O que é certo é que nós vemos que os anciãos estavam a adorar répteis de todas as formas que estavam nas paredes. Depois vemos, Deus diz a Jeremias, ainda não viste tudo, ainda há mais. E finalmente não. Mulheres a clamar por Tammuz, peço desculpa. Mulheres a clamar por Tammuz é a terceira abominação que Ezequiel vê, e já vou abordar o Deus Tammuz. E por fim vemos que Deus diz, ainda há pior, e o pior para Deus era mesmo a adoração ao Deus Sol. Em relação a Tammuz, que é abordado na lição, certeza que leram na lição que é um Deus mesopotâmico, mas eu acrescento que é o Deus mesopotâmico da vegetação ou da fertilidade, eu vi as duas versões, e acreditava-se que na época das secas Tammuz morria, e se o povo chorasse a Tammuz, Tammuz renascia e trazia com ele as chuvas e acabava com a seca. E foi isto que Ezequiel viu a sua população fazer. A população a orar, a chorar ou a clamar por deuses que não eram o Deus vivo, que não eram o Deus de Israel. Nós, a partir das abominações de Ezequiel 8, devemos também tirar uma lição para nós. É que não era só Zedequias que estava em pecado, não era só Zedequias que estava em apostasia, mas também o povo estava em apostasia. Aqui Ezequiel vê que os próprios anciãos do povo judaico estavam a adorar abominações, outros deuses, ou nas suas casas ou nas suas próprias cabeças. E finalmente chegamos ao tema principal da lição, que é a queda de Jerusalém. A queda de Jerusalém não foi de uma vez. Como eu já disse, existiram várias expedições militares e a primeira foi em 605, como nós já vimos. E em 605 são apenas alguns factos que nós devemos saber. No terceiro reinado de Jeoiaquim, a cidade de Jerusalém é pela primeira vez visitada pelos babilónicos. Contudo, a cidade não é nem cercada nem destruída. É nesta altura que Daniel é levado para a Babilónia. De seguida, em 598, se não estou em erro, sim, em 598, 3 meses dentro do reinado de Joaquim, a cidade de Jerusalém foi cercada, mas não foi destruída, como já vimos, e Joaquim e a família real e ainda 10 mil presos são levados cativos. Por fim, em 586, no nono reinado de Zedequias, a cidade de Jerusalém foi cercada e destruída, e Zedequias e toda a população, menos os mais pobres, foram levados cativos. Zedequias é o último rei de Judá. Mas mesmo no meio das dificuldades, nós vemos que Deus arranja um espaço para dar uma mensagem a Jeremias que tem muita importância. Através das palavras de Nebuzaradan, em Jeremias 42 a 3, eu peço que alguém também possa abrir e ler, Jeremias 42 a 3, nós vemos as palavras de Nebuzaradan e o significado que estas palavras têm. Alguém que possa ler então Jeremias 42 a 3? Tomou o capitão da guarda a Jeremias e disse-lhe: O Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar. E o Senhor o trouxe e fez como havia falado, porque pecaste contra o Senhor e não obedeceste à sua voz, portanto vos sucedeu isto.
Obrigado, Alexandra. Nós vemos aqui nas palavras de Nebuzaradan duas coisas muito importantes. Vemos que Nebuzaradan percebe melhor o que tinha acabado de acontecer a Judá, percebe melhor porquê que aquilo estava a acontecer a Judá e a Jerusalém, do que o povo judeu. Ele entende melhor o que estava a acontecer do que o povo judeu. Ele diz que o que estava a acontecer não era obra de Deus, porque Deus não tinha feito aquilo contra o povo, mas era permitido pelo Deus de Judá e não era uma vitória dos seus deuses. Isto é muito importante. Normalmente, quando povos com diferentes deuses se confrontavam e um derrotava o outro, o povo que tinha derrotado normalmente exaltava os seus deuses e dizia: esta é uma vitória dos nossos deuses sobre os vossos deuses. E o que nós vemos aqui é que Nebuzaradan prefere atribuir a derrota de Judá ao Deus de Judá, em vez de atribuir a vitória aos seus próprios deuses. Ou seja, esclarecendo melhor, Nebuzaradan prefere dizer: isto foi permitido pelo Deus vivo de Judá e não foi uma vitória dos nossos deuses. Isto é uma demonstração. Exatamente, foi uma consequência, obrigado Raquel, uma consequência das escolhas deles. E isto é tremendo, tendo em conta que é uma pessoa pagã, que não acreditava no Deus vivo, que vai ter com Jeremias e diz: Jeremias, isto é uma vitória, aliás, isto é uma consequência das vossas ações. Foi o vosso Deus que permitiu isto acontecesse e não uma vitória dos nossos deuses. Irmão Albano, por favor. Ora, então, bom dia. Desculpa. Bom dia. Primeiro queria elogiar a tua coragem por pôr na frente de uma igreja destas para falar desta lição. Está bem estudada a história do povo de Israel antigo. Mas eu penso, na minha opinião, o importante é toda a aplicação que se possa fazer hoje à miséria que estava em Israel. Exatamente. O povo brincava com Deus. Imagina que esses ídolos que eles estavam na parede, estava escondido na casa do Senhor. Exatamente. Escondido, que nem o profeta Ezequiel sabia onde é que estava. E eles recolhiam-se lá dentro às escondidas com toda essa... E agora vamos perguntar, e hoje, quais são os nossos ídolos que temos escondido? O que é que amamos mais? O que é que trocamos um assim diz o Senhor por aquilo que nos apetece fazer, que nos apetece dizer, que nos apetece frequentar, que nos apetece amar? Eu penso que o principal da lição está na aplicação, porque a história, e todos sabemos a história, e a história já é triste demais. Sim. Mas encontramos aí um Deus misericordioso, que mesmo depois de já estar cercado de Jerusalém, ele mandou fazer investidas para trazer alguns, e mais outras investidas para trazer alguns, para ver se o povo, de alguma maneira, aprendia que estava de costas voltadas para o Senhor. Mas pertenciam à igreja, mas eram o povo do Senhor, mas estavam batizados, mas tinham lá o seu nome. Oh, irmãos, se nós não olharmos para a lição desta forma, tenham paciência, mas eu cada vez reforço mais a mensagem de Cristo à igreja de Laodiceia. Tenhamos pena de nós mesmos, olhemos para cada um por si mesmo. Eu não estou a condenar ninguém, estou a dizer apenas que nós devemos aplicar a razão porque é que o profeta Jeremias hoje vem à igreja do século XXI. Porque o Espírito Santo mandou os Jeremias à igreja do século XXI. O que é que Jeremias foi fazer a Israel? Foi avisar, foi alertar, foi tentar ver se conseguia dar a volta àquele povo que estava completamente enganado. E, portanto, irmãos, se esta não for a verdadeira missão, nós podemos estudar estas lições todas do profeta Jeremias e ficar tudo na mesma como antes. Obrigado e desculpa, já. Exatamente. O que o irmão Albano disse é muito importante, realmente. Esqueci-me de frisar esse aspecto. Nós vemos que quando, mesmo no castigo, que era as invasões militares de Babilónia, Deus foi condescendente com o povo, Deus foi dando oportunidades. Deus tentou 3 vezes que o povo se arrependesse. Vimos que em 605 ele tenta que o povo se arrependa, o povo não se arrependeu. Em 598 tenta outra vez e o povo não se arrepende. E finalmente, a terceira é de vez. Em 586 a cidade é destruída. Sim, Raquel.
Eu só queria complementar aquilo que tu estás a dizer e o que o irmão Albano disse. Quando nós pensamos em invasões, nós pensamos realmente em castigos. Em consequências das nossas escolhas, mas em castigos, porque, pronto, portamos-nos mal e então levamos com uma disciplina, levamos com um castigo. Mas é muito curioso, porque em Jeremias 27 diz que Deus nos entregou nas mãos do seu servo Nabucodonosor. Ele usou um rei que dominava todas as terras daquela altura, não para castigar o seu povo, mas de uma forma pedagógica para trazer o seu povo ao plano inicial que Deus tinha para aquela nação. Eu acho que isto é muito, muito importante. E quando o povo vai finalmente todo para na última investida, vão para a Babilónia, é curioso porque mesmo aí Deus não os abandona. Deus manda o profeta Ezequiel para o meio daquele povo, para durante aqueles 70 anos ir reforçando, ir relembrando aquilo que Jeremias tinha dito na terra deles, para lhes mostrar que aqueles 70 anos não eram de castigo simplesmente, não eram simplesmente porque Deus estava irado e estava zangado com o povo, mas eram 70 anos de prova de amor que Deus tinha por aquele povo. 70 anos de mais investimento naquele povo para que eles pudessem ser resgatados para o plano, para o objetivo que Deus tinha. E isto acontece connosco também. Porque quando nós vemos a nossa própria vida, muitas vezes nós também sentimos, digo eu posso sentir às vezes que a vida me castiga. Parece que Deus está zangado comigo. Mas todas essas manifestações de Deus não são castigos, mas são porque Deus ama-me tanto, Deus ama tanto cada um de nós, que não desiste de nós e investe. Claro, como o irmão Albano dizia muito bem, a decisão é só minha. Não adianta Deus querer muito, porque se eu não quiser, Deus não me obriga. E essa é realmente é o nosso papel, é a nossa função, de escolher se queremos seguir esse Deus que investiu tudo, que fez tudo, ou se queremos virar costas. Essa decisão é realmente nossa. Sim, também querias falar, Joaquim. Obrigado. Eu esta semana lembrei-me de uma lição que nós tivemos anterior, quando o Hulda diz a Josias que, independentemente da reforma que ele pudesse fazer e que ele fez, que o veredito de Deus estava dado. E depois, no estudo que eu estava a fazer sobre os eventos finais, em que Ellen White fala sobre o fim do tempo da graça, ela diz que é o culminar do selamento. Nós sabemos que selamento é esse. Começou em 1844, o juízo investigativo. Eu não sei se a minha hora já chegou, se o meu caso já foi julgado ou se será no futuro. E então pensei nisto. No caso do povo de Jeremias, Josias quis fazer uma reforma. Mas o veredito estava dado, o povo, como nós estamos a ver, ia ser levado em cativeiro. É urgente, então, que eu faça essa reforma agora, porque quando eu decidir entregar-me a Cristo, quando eu decidir fazer uma reforma na minha vida, à luz do juízo investigativo começado em 1844, pode ser tarde demais. Hoje é o dia realmente, e depois de nós ouvimos estas lições, o amor que Deus tem por nós, mas ao mesmo tempo o seu senso de justiça, porque Deus não separa o amor da justiça. É urgente realmente que nós hoje nos entreguemos a Deus, porque se o nosso caso ainda não foi julgado, quando vier a acontecer, nós estejamos no bom caminho e possamos então ter a semelhança do apóstolo Paulo, a certeza de que um dia teremos a eternidade. Exatamente. Amém. Obrigado. Obrigado, irmão Joaquim. As três intervenções realmente foram muito pertinentes e tocaram aspectos muito importantes. Nós devemos também usar a história de Jeremias para nós próprios, para tirar lições para nós próprios, e devemos também perceber que a cegueira do povo era tal que eles não sabiam ou não percebiam o que estava a acontecer. Nós também hoje podemos incorrer nessa cegueira, podemos também cair nessa falha, não perceber o que está a acontecer à frente dos nossos olhos. E há imensa coisa a acontecer à frente dos nossos olhos. Basta estarmos atentos às notícias, basta irmos analisando as notícias à luz das profecias da Bíblia, que percebemos que há muita coisa a acontecer à nossa frente e que não podemos incorrer na mesma falha que o povo de Judá incorreu, não ver o que estava exatamente à sua frente. E a lição de quinta-feira fala-nos dos 70 anos que aqui a Raquel mencionou. Na carta que Jeremias envia ao povo que estava cativo em Babilónia, em Jeremias 29, ele
frisei alguns pontos que eu achei importantes. Podem acrescentar mais, porque eu, como é óbvio, não pus aqui tudo. Pus tudo o que vos aconteceu foi comandado por Deus. Esta imagem está muito presente em Jeremias 29. O Deus de Israel controlou todos os acontecimentos e Jeremias fez questão que o povo que estava cativo percebesse que tudo o que aconteceu foi comandado por Deus e não foi uma derrota do Deus de Israel perante outros deuses. Outro aspecto importante foi uma revolução completa, foi orem pelos líderes babilónicos para que também possam gozar da prosperidade babilónica. Era inédito. Orarem por um povo que tinha feito o que fez a Jerusalém, que tinha feito o que fez ao povo judeu, e Jeremias diz, orem por eles, orem para que tenham prosperidade, para que vocês também gozem dessa prosperidade. E por fim, nunca se esqueçam questão de passagem. São 3 aspectos importantes, não sei se alguém quer acrescentar mais algum em relação a Jeremias 29, eu só coloquei estes 3, mas há mais. Alguém quer acrescentar alguma coisa em relação a Jeremias 29, algum aspecto importante que eu não tenha acrescentado? Se não tem, então eu agora faço esta questão. Se eu trocasse o título A Carta de Jeremias aos Cativos e pusesse a Carta de Jeremias ao Remanescente, será que fazia sentido? Vamos ver. Tudo o que vos aconteceu foi comandado por Deus. Será que foi? Será que, quando há uns meses atrás, aqueles irmãos que foram presos num país subdesenvolvido, nós até oramos por eles, será que isso também foi comandado por Deus? Foi. Tudo o que aconteceu à Igreja Adventista, sem ser a Igreja Adventista, foi comandado por Deus. Tudo o que é bom, tudo o que é mau, nas nossas vidas pessoais, durante a semana, o que nos acontece de bom é comandado por Deus, o que nos acontece de mau também é comandado por Deus, também se aplica este. E o próximo? Orem pelos líderes portugueses para que também possam usar da prosperidade portuguesa. Eu, quando ouvi pela primeira vez um pastor dizer orem pelos líderes políticos, eu fiquei um bocado chocado, me parecia muito lógico. Os líderes políticos, se calhar nem acreditam em Deus, até são ateus, se calhar são pessoas corruptas que andam a roubar dinheiro às pessoas que precisam de dinheiro. Por que orar por eles? Eu não percebi na altura. Ao ler, entretanto fui percebendo e quando eu vi este aspecto, tocou-me. Orem pelos líderes portugueses. Nós estamos aqui de passagem e é próximo ponto. Nunca se esqueçam, questão de passagem. Nós, efetivamente, estamos de passagem. Esta não é a nossa Jerusalém. Esta não é a nossa terra. A nossa terra é Nova Jerusalém, que Deus está a construir para nós. Mas enquanto estamos aqui, nós devemos tentar viver o melhor que podemos dentro das leis de Moisés, dentro do que nos é permitido pela Bíblia. Por isso, devemos orar pelos nossos líderes políticos, orar pelo nosso primeiro-ministro António Costa, pelo nosso presidente Cavaco Silva, para que eles possam fazer o melhor que está ao seu alcance para comandarem o país, para que nós também possamos gozar da prosperidade que possa haver em Portugal. Eu sei que foi assim um bocado rápido, mas eu agora vou alongar um bocadinho mais na lição de quarta-feira. A lição de quarta-feira faz menção a Deuteronômio 30, 1-3, que eu passo a ler porque eu acho que é um capítulo muito importante. Quando te sobrevierem todas estas bênçãos e maldições que pus diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações por onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus, tu e os teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e até podemos acrescentar ali, de todas as tuas forças, e deres ouvidos à sua voz, conforme tudo o que eu te ordeno hoje, então algo maravilhoso acontece. Então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro, e se compadecerá de ti, e tornará a juntar-te de entre todas as nações entre as quais te espalhou. Irmãos, nós temos prisões hoje em dia, não temos? Temos grandes prisões. O pecado, os vícios que nós podemos ter, são prisões. Reparem, se tu e os teus filhos se converterem ao Senhor de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, o Senhor vai-vos livrar do cativeiro. E reparem no que se segue. E se compadecerá de ti, e tornará a juntar-te entre todas as nações entre as quais te espalhou. A Igreja Adventista do Sétimo Dia está espalhada por todo o mundo. Nós temos igrejas adventistas um pouco por todos os continentes. Em África, na Ásia, nas Américas. Nós temos pessoas espalhadas por todo o mundo. Desculpa. Nós temos pessoas espalhadas por todo o mundo. E Deus vai nos juntar de entre todas as nações por onde nos espalhou, e nós voltaremos a estar unidos numa única cidade, a Nova Jerusalém. E não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais prisões. E aí nós teremos uma nova terra.
Mas para isso, como foi aqui dito, é preciso que nós nos convertamos ao Senhor de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Nós realmente aprendamos com as lições que Jeremias viveu e o povo judeu também viveu, que aprendamos com as profecias de Jeremias, com as profecias de Ezequiel. Tudo isso tem que ser importante para nós, para nos convertermos ao Senhor de todo o nosso coração e de toda a nossa alma, nós e os nossos filhos. Eu estou mesmo no fim, não tenho mais nada a acrescentar, a não ser apelar aos irmãos que possam estudar a lição, que possam ler a Bíblia. A lição é muito importante, tem sido uma bênção para mim. Eu tenho estado na classe ali atrás e tenho tido a oportunidade de estudar a lição todos os dias, aprofundadamente. Tem sido uma bênção muito grande e esta lição para mim foi a melhor de todas, exatamente porque eu passei horas a estudar esta lição. Dediquei-me a esta lição e tem sido uma bênção muito grande. Tenho estudado a lição, tenho lido a Bíblia, tenho também usado as escrituras de Ellen White. É uma bênção para nós, o espírito profético de Ellen White. E eu faço esse apelo aos irmãos. Estudem a lição, leiam a Bíblia e tenham uma boa semana na paz de Deus e que tudo vos corra bem. Também terão provações, certamente, mas o que eu espero é que tudo vos corra bem durante esta semana. Obrigado pela vossa atenção. Eu pensava que ia conseguir falar mais. As coisas voam na cabeça quando estamos aqui à frente.
Escola Sabatina está grata a todos quantos puderam colaborar connosco. Muito obrigada, Rubem. Penso que todos gostamos muito de ouvir o Rubem. É um jovem e que Deus te possa abençoar e ajudar daqui para a frente. Obrigada à Mónica, obrigada ao Filipe. Na cestinha das ofertas também temos 20 euros para a ADRA, que o Senhor também possa abençoar esta oferta. E vamos terminar com o hino número 427, Mais Perto Quero Estar. Como acabamos de cantar, Senhor, esse é o desejo do nosso coração, estar mais perto de Ti, Senhor. Porque andando perto de Ti, ó Deus, é que vamos compreender aquilo que está mal no nosso coração, aquilo que nós devemos deixar para trás, aquilo que nós devemos enxergar, Senhor, que nos atrapalha de estar um dia contigo eternamente. Andemos todos na presença do Senhor, com a ajuda do Santo Espírito do nosso Deus, porque sem Ti, Senhor, nada podemos fazer. Obrigado pelo Teu sacrifício na cruz, obrigado pelas lições, pelo tempo da graça que ainda estamos vivendo. Nós te agradecemos tudo isso em nome de Jesus. Amém.
O Tan cresceu numa pequena cidade no sul da China. Pensava que a religião era apenas uma superstição, mas mesmo assim sentia anseio espiritual e decidiu sair em peregrinação, em busca de paz. Viajou para uma cidade distante onde conheceu a um pastor cristão que lhe apresentou a Bíblia. Durante vários dias, os dois estudaram juntos e o Tan sentiu-se atraído pelo Deus da Bíblia. No entanto, decidiu pesquisar mais antes de se comprometer com uma filosofia e prosseguiu com a sua busca. 2 meses depois voltou querendo aprender mais a respeito de Deus. O pastor ajudou-o a encontrar trabalho e os dois retomaram os estudos bíblicos. Desta vez, o coração do Tan foi tocado e ele decidiu tornar-se cristão. Queria trabalhar para Deus. Ao saber de algumas reuniões que estavam a ser realizadas numa cidade longínqua, planeou ir até lá. Quando conseguiu juntar um pouco de dinheiro, viajou de comboio. Contudo, realizou a maior parte da viagem a pé. Demorou 1 mês para chegar ao seu destino. O Tan permaneceu na cidade vários meses e trabalhou com outro homem cristão. Então, decidiu voltar para a sua cidade natal para partilhar o Evangelho com a sua família e os seus amigos. Assim que chegou à sua vila, começou a partilhar a fé, mas os moradores não queriam ouvir. Alguns rejeitaram a mensagem, outros fizeram troça do Tan. Porém, ele jejuou e orou. O Tan não encontrou ninguém que o quisesse ouvir, à exceção de Tao Wei, um homem que fazia parte de um gangue que aterrorizava a cidade. O Tan conversou com ele sobre a sua condição espiritual e ofereceu-se para orar por ele. Porém, o Tao apenas riu e disse que se precisasse de Deus, o avisaria. O Tan, entristecido, decidiu deixar a cidade e juntar-se a alguns irmãos com quem pudesse estudar mais a respeito da Bíblia. Quando se preparava para sair daquele lugar, o Tao viu-o e aproximou-se. Enquanto os dois caminhavam pela estrada, o Tan sentiu-se impressionado ao orar pelo Tao. Este tentou evitar o pedido, mas finalmente concordou. Pararam ao lado da estrada e o Tan orou. Antes de se separarem, ofereceu uma pequena Bíblia ao Tao, esperando que ele a lesse. Depois, despediram-se. O Tan perguntava-lhe se algum dia voltaria a encontrar o Tao ou se ouviria a notícia de que ele tinha morrido em alguma luta de gangues. O Tan partiu para uma nova cidade, grande, onde ouviu dizer que havia um grupo de cristãos ativos. Ao chegar, disseram-lhe para regressar à sua cidade natal ou correria o risco de ser preso. Embora tivesse a sua passagem de volta comprada, o Tan decidiu ficar e tentar encontrar os cristãos sobre os quais tinha ouvido falar. Encontrou uma igreja adventista e conheceu o pastor Shu e vários jovens que se preparavam para se tornarem líderes leigos da igreja. O Tan ficou muito feliz quando o pastor Shu o convidou para ficar e estudar a Bíblia. Não planeava ficar ali muito tempo, porém, como ninguém o mandava para casa, continuou a estudar. Enquanto ele e o pastor estudavam a Bíblia, o Tan aprendeu novas verdades sobre Deus. Ele já tinha ouvido falar acerca do dia da guarda, mas pensava que era o domingo. Os outros cristãos guardavam o domingo. Por que é que este grupo guarda o sábado?